A proximidade da segunda volta das eleições presidenciais tem gerado debates nas televisões portuguesas que parecem tentar descobrir quais é que são os fundamentos desta segunda volta. São duas personalidades distintas, é esquerda e direita? Qual é verdadeiramente a dicotomia que se adequa mais à segunda volta das eleições presidenciais? Sendo que, inevitavelmente, tem que ser uma dicotomia, porque estamos a falar de duas pessoas essencialmente diferentes, não só de personalidade, mas também do ponto de vista ideológico. Vamos ver este debate entre João Marques de Almeida e Sérgio Sousa Pinto. Eu gosto de ouvir João Marques de Almeida, confesso, é um comentador que aprecio. Não concordamos em tudo, mas a vida é mesmo assim. Acho que podemos deixar isso de parte para fazer críticas valorativas ao comentariado português ou não. Vamos ver este debate e fazer uns comentários. Porque o debate político em Portugal, isso é que é dramático, não é só sobre o Ventura e sobre o Chega. E estas eleições estão-se a transformar só sobre isso. Ventura pode ter 30%, tem uma taxa de rejeição elevada, mas de certo modo é um vencedor destas eleições porque só se fala dele. E está-se toda a gente que apoia Seguro não apoia pelos méritos. Toda a gente não. As pessoas do centro-direita, PSD, Iniciativa Liberal, e eu aqui o centro-direita porque eles próprios se intitulam centro-direita. É mais por rejeição à André Ventura do que propriamente por apoio. O que enfraquece a própria candidatura de António José Seguro. Esta semana algumas dessas figuras diziam que votavam em Seguro com pouca convicção. Exatamente, não, isso enfraquece a candidatura de António José Seguro, lamento dizê-lo, enfraquece. Mas depois há aqui outra questão, e aqui eu vou à questão do Sérgio, porque é que eu não gosto do debate, do modo de colocar o debate entre democracia e extremismo, e ou um candidato democrata e um candidato antidemocrata. Em primeiro lugar, isto é uma espécie que está-se a formar, uma união nacional que é contra o pluralismo. E para mim a democracia liberal, o valor mais importante da democracia liberal é o pluralismo. Sérgio, desculpa. Mas quem é que historicamente se bateu pelo pluralismo? Mas o Partido da Liberdade em Portugal é o PS ou é o Chega? O Chega é o Partido da Liberdade. Isto é uma caneca. Isto é o quê? Espera, não sabes se o Chega é um automóvel? Não sabes o que é que o Chega é, que o Chega nunca governou. O Sérgio Sousa Pinto ignora aqui uma coisa que me parece evidente. Há sem dúvida nenhuma uma censura política em termos de condenação pública daquilo que é o voto em André Ventura face à dicotomia Ventura-Seguro. Aliás, essa censura política é feita genericamente, nem é só quando se coloca uma dicotomia de uma segunda volta de eleições presidenciais. Essa censura tem sido feita publicamente pelas elites partidárias, pelo comentariado português, não todo. Eu, quando digo comentariado português, nunca falo de todos os comentadores. João Marques de Almeida nunca o fez. Está no estúdio com João Marques de Almeida e Sérgio Sousa Pinto, o professor Vasco Rato, que é uma pessoa que admiro, é uma pessoa que admiro e por quem tenho muito apreço, que também nunca o fez, e portanto, quando eu digo comentariado, falo do padrão do comentariado português, não falo de todas as figuras do comentariado português. Relembro, mais uma vez, o professor Vasco Rato, a professora Teresa Nogueira Pinto, portanto, há várias pessoas que não o fazem, mas genericamente é feito. E, portanto, esta censura gera uma espécie de voto tímido ou de culpabilização de uma pessoa que vota Ventura ou Chega, que é, sem dúvida nenhuma, uma forma de inibição do debate público. E, aliás, da pluralidade de opiniões que supostamente é tão defendida pelos ditos democratas. E isto é uma questão que, essencialmente, tem unido pessoas em torno de Seguro, não porque Seguro tenha grandes habilidades dignas de voto ou de apoio, mas porque António José Seguro está ali contra André Ventura. Podia estar o Rato Mickey, podia estar o Feiticeiro de Oz, podia estar a Alice do País das Maravilhas. Está Seguro. Portanto, podia estar ali uma pessoa qualquer. Está Seguro. E, portanto, essencialmente, as pessoas que hoje têm tendência de acusar André Ventura de, por um lado, querer subverter as instituições, por outro lado, não ter projeto de país, são as mesmas pessoas que estão unidas em torno de um candidato que tendencialmente tem um apoio que não é conseguido por causa das suas capacidades ao projeto de país, é conseguido por ser contra André Ventura. E isto é um problema, porque ser contra André Ventura não é um projeto de país. Há muitas pessoas que dizem, bom, a direita não consegue concordar no que concorda, mas concorda no que discorda. E eu acho que concordar na discordância
é um bom princípio para se partir para uma oposição positiva. A negativa é importante. É importante destruir algumas bases estabelecidas, alguns dogmas políticos, mover a janela de Overton. É tudo isso necessário, sem dúvida nenhuma. O debate estava tão mais para a esquerda que quando André Ventura entra sozinho no Parlamento português, quando é eleito pela primeira vez, falar de imigração era fascismo. Quer dizer, ou vocês adoram a imigração ou adoravam a imigração como ela estava, ou eram fascistas. Hoje em dia temos o PSD a dizer que a manifestação de interesse era um problema e apesar de forma muito tímida tentarem fazer algumas alterações na questão da imigração que no longo prazo não são propriamente super significativas, o que é facto é que a janela de Overton se moveu de tal forma que hoje há uma maioria composta no Parlamento português que admite que a imigração foi um fracasso na última década. E, portanto, isso é significativo. Agora, as pessoas unirem-se em torno de um candidato única e exclusivamente porque não gostam de Ventura, não são pessoas com um projeto de país. E, em segundo lugar, esta ideia que tem surgido muito no debate político português de que a vitória de António José Seguro está no papo, pode gerar dois efeitos, e eu acho que as pessoas não se estão a aperceber disso. Em primeiro lugar, não sabemos a taxa de abstenção que virá numa segunda volta, porque, como eu já disse anteriormente, não neste vídeo, mas outros, já não temos uma segunda volta há 40 anos. Portanto, nós não sabemos verdadeiramente qual é que será a reação do povo português a uma segunda volta do ponto de vista da sua mobilização eleitoral. E, em segundo lugar, é importante perceber que, por um lado, temos um eleitorado profundamente motivado, que aliás está a ser motivado por figuras como Sérgio Sousa Pinto, que lhe chamou atrasado mental, e temos um eleitorado de António José Seguro que pode não estar tão motivado porque supostamente está no papo. E eu posso vos dizer que 3-4 semanas de está no papo pode gerar uma falta de motivação do lado do eleitorado de António José Seguro, e esta falta de respeito para com o eleitorado de André Ventura pode gerar uma mobilização maior. Em última instância, nós não sabemos quais das pessoas que estão contra André Ventura é que vão verdadeiramente sair de casa para ir votar. Por outro lado, as pessoas que estão do lado de André Ventura vão seguramente sair de casa para ir votar. E, portanto, isso pode gerar aqui uma tensão do ponto de vista percentual nos resultados finais. Eu já disse anteriormente, as pessoas têm que ter cuidado quando falam de resultados certos, ainda para mais num período mais imprevisível da política portuguesa recente. As pessoas têm que ter noção e humildade. E parece-me que a campanha de António José Seguro não o está a ter. Talvez corra mal. Vamos ouvir aqui a segunda parte. Estás a perceber, Sérgio? Agora, isto está-se a transformar numa espécie de campanha que há uma intimidação política sobre o eleitorado do Chega. Como se o eleitorado do Chega fossem portugueses de segunda em relação ao resto do eleitorado. E aqui também vale a pena, a Constituição, que toda a gente gosta de citar, não distingue entre portugueses de primeira e portugueses de segunda, pois não? São todos iguais perante a lei. Ninguém faz essa distinção. Não, desculpa, Sérgio, é o que define o democrata. Eu já ouvi muita gente criticar o eleitorado do Chega. Percebes? E muita gente que apoia António José Seguro. E eu acho isso inadmissível. Sabes porquê? E digo-te mais. Sérgio, isto devia ser até uma coisa que devia ser sensível para pessoas de esquerda e socialistas. Se fores ver na primeira volta, André Ventura ficou à frente nos concelhos mais pobres de Portugal. São os mais pobres que votam em André Ventura. António José Seguro, nos concelhos mais ricos de Portugal, em todos eles, não ganhou em todos, em muitos ganhou o Coutinho Figueiredo. Ficou sempre à frente de André Ventura. Sempre. Em todos os concelhos mais ricos de Portugal. Ou seja, no eleitorado mais rico, António José Seguro foi a segunda preferência, a seguir a Coutinho. No eleitorado mais pobre, foi André Ventura. Isso não te preocupa? Não. Isso não te diz nada? Diz-me lá, Sérgio, quer dizer, isto é uma questão... Estás-me a convidar a responder ou é uma pergunta retórica? Estou a convidar-te a responder o que é que isso diz. Então, mas agora deixa eu responder. Não, deixo. Antes de ouvirmos a resposta de Sérgio Sousa Pinto, isto é importante perceber. Este eleitorado, essencialmente, primeiro são pessoas que saíram da abstenção. Isso é importante dizer, que estavam desencantadas com o atual estado de coisas e com a política portuguesa genericamente, achavam que a sua opinião não contava, porque é verdade, não contava.
Essa é que é a questão. E o que pessoas favoráveis ao atual estado de coisas e amantes deste centro político ainda não perceberam foi que as pessoas votarem num partido, também ele de protesto, e o protesto é uma forma tão legítima de estar como a proximidade aos partidos de centro, porque estes senhores acreditam que têm aqui a ideia de que os inputs que são dados ao sistema político só são válidos quando são com uma espécie de forma de estar dos yes men. E, portanto, só há inputs válidos quando dizem que sim, quando abanam a cabeça. O problema é que estas pessoas têm que perceber que o sistema político também é feito de inputs negativos. E os inputs negativos, neste caso específico, foram dados ao sistema político através do voto num partido da nova direita radical, que é o Chega. E as pessoas não metem isso em cabeça. As pessoas acreditam. Só há um input válido. E os inputs válidos são o voto, que são uma forma de estar a uma reação, uma ação da pessoa comum face ao sistema político. O problema é que os inputs também podem ser negativos. E estas pessoas não estão habituadas a inputs negativos. Estão habituadas ou a inputs positivos ou um desprezo genericamente falando pelo sistema político português. E agora que têm que lidar com inputs negativos, em vez de perceberem a razão pela qual esses inputs são negativos, preferem hostilizar as pessoas que dão esses inputs. Isso tem dado mau resultado. Ainda não se aperceberam do que aconteceu no resto do Ocidente. As pessoas têm que perceber que estas eleições presidenciais são provavelmente o último degrau para André Ventura ser primeiro-ministro. Ainda não se aperceberam disso. Um dia vão chegar lá e vão olhar em retrospectiva e perceber, realmente as pessoas começaram em 2019 a eleger um partido. Foram dados inputs durante 6 anos e nós ignorámos. Não só ignorámos, como hostilizámos. Tirámos a legitimidade a críticas legítimas da pessoa comum, que não queriam esta imigração toda, que não gostam da subserviência a Bruxelas, que se sentem roubados, que sentem que há justiça para ricos e justiça para pobres, que sentem que a pessoa comum, por muito que batalhe neste país, será sempre castigada por uma carga de impostos que tem sido recorde atrás de recorde. Os combustíveis são altos, as pensões são baixas, os antigos combatentes foram esquecidos. E agora têm inputs negativos a ser dados. Pessoas que saíram da abstenção. Eu falo por pessoas da minha família. Eu tenho familiares que não votavam há 40 anos. E agora votam. Fica a reflexão. Vamos ouvir o último minuto. Quer dizer, em todos os fenómenos populistas, por isso é que se chamam populistas de direita, existiram maiorias favoráveis a essas soluções políticas. Nós conhecemos-las da história. À roda desta mesa, pelo menos, todos temos consciência delas e não precisamos de citá-las. Ou seja, eu estou a falar porque os pobres votam em Ventura. Mas é o que eu te estou... Diz-me. Por isso é que se chama direita populista, porque é uma direita que consegue o apoio popular defendendo soluções que são contrárias aos seus interesses e que são mágicas ou milagreiras. Mas o que é que... Não podes fazer perguntas e impedir-me de responder. Não, tá bem, mas o que é que levou as pessoas pobres a votarem em André Ventura? Explica-me. Achas que não tem nada a ver com o fracasso de anteriores governos? Tu achas, por exemplo, agora faço uma pergunta muito direta, achas que o PS não tem nenhuma culpa nisso? Não, tu não fazes mais nenhuma pergunta direta. Agora prossegues a tua intervenção e quando tiveres a bondade de concluir, fala outra pessoa. O PS não tem qualquer culpa sobre isso? Não é que eu acho que isto, sinceramente, isto é que devia ser as questões que deviam preocupar o PS e o PSD. O PS enquanto instituição e os representantes do Partido Socialista em instituições que não são obrigatoriamente representatividade política. Falo, por exemplo, dos presidentes da Assembleia da República, que sempre apostaram numa demonização destes inputs negativos dados pela pessoa comum, Ferro Rodrigues, Augusto Santos Silva... Nós todos sabemos o que é que aconteceu. E o Partido Socialista, durante 8 anos que teve uma maioria absoluta, não fez uma reforma neste país, uma reforma que seja, ou aliás, fizeram reformas, nomeadamente destruindo o CEF, nomeadamente permitindo a entrada massiva de imigrantes, tornando as preocupações com a identidade nacional algo absolutamente lateral e marginal, nem sequer merece ser considerado. E agora o Sérgio Sousa Pinto diz, mas o que caracteriza estes fenómenos políticos é a sua vertente populista, que tendencialmente oferece soluções milagrosas para problemas complexos e que, portanto, não podem ser tratados como problemas simples de resolver. Em última instância, o Sérgio Sousa Pinto tem que perceber que não foram
foram oferecidas soluções milagrosas e se existe uma narrativa que tem dominado o espaço público de crítica ao atual sistema político, é porque o sistema político fracassou miseravelmente. E quem é que foram os protagonistas do sistema político? É que o José Luís Carneiro recentemente, e bem, veio criticar Luís Montenegro porque ele autorizou uma compra que afinal não tinha sido ele a autorizar a compra, tinha sido uma autorização dada pelo governo de António Costa. Mas vem reclamar os alegados louros de coisas absolutamente insignificantes para o dia-a-dia da pessoa comum, mas depois não reclamam para si os problemas que criaram. Quem é que gerou o Chega? O próprio André Ventura já disse que só há Chega porque houve Partido Socialista e Partido Social Democrata. Não haveria Chega sem o governo de António Costa. E o Sérgio Sousa Pinto não está disponível para ouvir. Mas as pessoas querem desesperadamente soluções rápidas para problemas complexos. Sabem o que é que favorece uma narrativa de vontade de soluções e de sede de soluções? Um chão fértil com problemas. O André Ventura dizer que há problemas foi uma espécie de semear de chão fértil criado pelo Partido Socialista. E agora querem o quê? O Partido Socialista, se não gosta do Chega, olhe-se ao espelho. Era uma boa forma de refletir sobre a atividade política dos últimos anos. Colocaram o país na cauda da Europa, da qual continuamos sem sair. Do ponto de vista de PIB per capita, estamos estagnados há 30 anos. Quando olhamos para métricas per capita, não falo do PIB genericamente, falo de métricas per capita, temos uma substituição populacional em curso, uma desindustrialização completa, cargas de impostos em estados recorde, combustíveis absolutamente, caros comparativamente aos preços da União Europeia e até comparativamente aos nossos vizinhos espanhóis. E, portanto, porquê que será que o Chega cresceu? Caramba! Porquê que será? Não se consegue perceber, não é? É difícil de perceber. Mas, enfim, era isto, no fundo, que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, vão ver aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.